Eu vou explicar para vocês aquela parte de interferência, tá? Que ficou muito confuso o que eu falei, porque eu não estava programado para falar daquilo. Eu fui querer falar, não tinha feito os desenhos, aí o desenho ficou uma porcaria, eu acabei me estressando, então... Agora eu fiz os desenhos com calma, tá? Isso aqui eu coloquei no slide da aula passada. Eu tinha até colocado na plataforma uma atualização, mas eu vou colocar esse desenho aí que ficou melhor, tá? Eu vou voltar a falar sobre interferência na que a gente vai começar a ver ondas sonoras, tá certo? Não sei se eu vou conseguir acabar ondas sonoras hoje, tá? Porque é uma aula muito grande, muito pesada, tem 25 slides, tem informação em todos os slides. E se eu não conseguir acabar, eu vou dar amanhã Física 2 para vocês de novo. Então, o meu planejamento inicial é essa semana ser Física 2, aí Física 1 na quarta-feira e sexta-feira Matemática, tá bom? Porque eu quero fechar com vocês essa parte de ondas sonoras. Deixa eu só ir autorizando a galera aqui. Pessoal, o lance é o seguinte, ó. Quando você tem duas ondas, ou essas duas ondas elas vão estar em concordância de fase, ou elas vão estar em oposição de fase, tá? Então, aqui nesse primeiro exemplo, eu coloquei essas ondas em concordância de fase. Quando você tem duas ondas em concordância de fase, tá? O que acontece? Eu coloquei aqui embaixo, deixa eu só fechar o WhatsApp. Eu coloquei uma onda aqui embaixo, e abaixo dela eu coloquei uma idêntica, tá certo? Botei uma idêntica e coloquei as duas em concordância de fase. Ou seja, crista com crista, vale com vale. Isso aqui que é um esboço de uma onda em concordância de fase, tá? Se vocês tomarem esse ponto aqui como base, que eu vou chamar de ponto P, na onda de cima, eu vou calcular a distância de todos esses pontos da onda de baixo, que eu vou chamar de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ou seja, existem infinitos Qs, né? Q7. E eu quero que vocês reparem o seguinte: a distância entre o ponto P e o Q2, na horizontal, é meio comprimento de onda, porque esse pedaço aqui é só meio lambda, tá? Lembrando que um lambda é a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos, né? Então, se eu só tenho a descida, eu tenho meio lambda. A distância entre... E aqui, tá? Quando eu tenho só meio lambda de distância, eu tenho o encontro de uma crista com um vale. E uma crista anula um vale. Então, a gente chama esse tipo de interferência destrutiva. A distância entre o ponto P e Q3 é um lambda inteiro, né? Ou seja, são dois meios lambdas. É um lambda inteiro. E aí vai ficar crista com crista. Então, uma interferência construtiva. Entre P e Q4, eu tenho um encontro de crista com vale. Vai ser uma interferência destrutiva. Em relação aos lambdas, agora eu tenho três meios comprimentos de onda, né? Como é que eu sei isso? Ó? Meio lambda, outro meio lambda e mais outro meio lambda. Por isso que eu tenho três meios lambdas. E lá em cima eu tenho quatro meios lambdas, ou dois lambdas completos, tá? É mais fácil colocar em função de meio lambda para a gente poder generalizar uma fórmula. E assim sucessivamente, pessoal. Então, resumindo, quando eu tenho duas ondas em concordância de fase, tá? Esse ΔX, que é a diferença entre os caminhos percorridos pelas ondas, o que é esse ΔX? ΔX é o seguinte, ó, se eu tenho aqui um ponto O, eu tenho uma fonte F1 que está emitindo onda. Eu tenho uma fonte F2 que está emitindo onda. Esse ΔX é a diferença entre essas distâncias, tá? É a maior distância menos a menor distância. Então, por exemplo, se essa fonte está a 15 metros e essa outra fonte está a 13 metros, a gente tem um ΔX de 2 metros. É só você fazer a diferença. E essa diferença de distância entre as fontes emissoras, tá? Ela vai ser um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda. A gente está vendo isso aqui, né? Ou é um meio comprimento de onda, ou são dois meios lambdas, ou três, ou quatro, ou cinco. E a gente percebe o seguinte: quando essa distância equivale a um número ímpar, ó, 1, 3 e 5,
a gente tem uma interferência destrutiva. Por quê? Para ondas em concordância de fase, quando esse número n ele é ímpar, você vai encontrar o ponto P, que é uma crista, com esses vales aqui. Ó. Isso vai acontecer sempre que o número que está multiplicando o meio comprimento de onda for um número ímpar. Ó, 1, 3, 5. Por isso que a gente diz que é uma interferência destrutiva quando n é ímpar. Tá? Quando n é par, inclusive, você olhando a distância entre P e Q1, que é nula, é zero, né? Quando n é par, ó, você vai encontrar crista com crista. Aqui é o n valendo 0, aqui é o n valendo 2, aqui é o n valendo 4, tá? Aí vai ser uma interferência construtiva. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse desenho, não entendeu o que eu fiz? Pode perguntar aí, pessoal, porque ficou muito confuso na aula passada quando eu falei sobre isso. Leandro, o N no desenho é o quê? O N no desenho é quantos meios comprimentos de onda distam as ondas. Por exemplo, ó, tá vendo aqui a distância entre o ponto P? Porque eu estou comparando essa onda de cima, interferência é interferência entre duas ondas, certo, Inari? Uhum. Estou comparando a onda de cima com a onda de baixo. A distância, tá? Eu fixei essa crista aqui como ponto P e eu estou calculando as distâncias de todas as cristas e vales a esse ponto P. Então, por exemplo, ó, esses pontos Q1, Q3 e Q5, tá? Todos eles têm uma distância que equivale a um número par de meios comprimentos de onda. Por exemplo, ó, esse ponto Q1, a distância até o P, quando eu falo distância, é distância na horizontal, tá? Em relação ao eixo X. A distância entre eles é zero. No ponto Q3 é um lambda, que são 2 meios comprimentos de onda. No ponto Q5, tá? São 4 meios comprimentos de onda. Ou seja, sempre que esse número n, que representa a quantidade de meios lambdas de distância horizontal entre as ondas, for par, você vai ter uma interferência construtiva. E sempre que for ímpar, você vai ter uma interferência destrutiva. No caso de ondas em concordância de fase. Quer que eu explique de novo, Inara? Ou Não entendi. Ficou claro. Tá? Mais alguém não entendeu? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, pessoal. Ô, Leandro, eu não sei se eu tô confundindo, mas em interferência de ondas, eu acho que você tinha botado que o N ímpar era construtivo, né? Ou Não, não? é porque tem 2 casos. Eu estava falando de um caso só. Mas peraí, isso é de interferência. Sara, calma. Aquele desenho que eu fiz foi isso aqui. Ondas em oposição de fase. Eu ia explicar, só que como eu não estava conseguindo fazer um desenho direito, eu desisti de explicar. Só que eu ia começar a explicar por esse exemplo aqui, que é ondas em oposição de fase. Acontece ao contrário. Eu estava falando sobre aquilo na aula passada. Peraí, ainda tô perdido. Isso é interferência de ondas? Isso. Você concorda que as ondas podem estar em concordância de fase ou em oposição de fase? Sim. Quando elas estão em concordância de fase, tá? A fórmula que você vai usar é sempre a mesma, tá? Agora, quando elas estão em concordância de fase, quando esse n é par, a interferência é construtiva. E quando n é ímpar, a interferência é destrutiva. Mas eu não consegui ter uma diferença das duas imagens. Ah, não? Aqui, ó. Tá vendo que aqui nessa primeira tá crista com crista? Tô. A outra já é crista com vale. Nossa, ainda não consegui enxergar. Isso aqui é uma crista, né? Aham. Isso aqui é o quê? Um vale? Tá vendo que a crista tá alinhada com vale aqui? Ah, então é comparativo isso. São duas ondas e eu vou comparar elas. São 2 ondas diferentes, onda 1 e onda 2. Quando é interferência entre 2 ondas. É uma interferindo na outra, tá? É uma atravessando o caminho da outra. Ah, tá, entendi. Aqui é crista com crista, tá vendo? Onda 1 e onda 2. Esse esquema aqui, ó, essa seria a onda número 1 e essa aqui seria a onda número 2, tá? Quando elas se encontram, tem interferência. Ou elas vão se encontrar em concordância de fase, ou seja, crista com crista e vale com vale, ou elas vão se encontrar em oposição de fase, crista com vale. Entendeu? Ah, agora eu entendi. Obrigada. Leandro, essas ondas não necessariamente têm o mesmo comprimento de onda, né?
Ou tem que ter? Então, esse estudo que a gente está fazendo, tá? Esse estudo que a gente está fazendo são ondas com o mesmo comprimento de onda. Existe interferência de ondas de comprimento de onda diferente? Com certeza existe. Agora, para a gente chegar a essa relação matemática, eu preciso estudar duas ondas que tenham o mesmo comprimento de onda. Ah, Tá bom? tá. Se você reparar, o desenho das duas ondas é idêntico, tá? O segundo desenho está um pouco deslocado, está deslocado em meio comprimento de onda em relação ao primeiro. Mas são duas ondas idênticas, certo? Aham. A própria questão no Enem que caiu sobre isso, as ondas eram idênticas. É claro que existe interferência entre ondas de comprimentos de onda diferentes, né? Mas a gente vai estudar aqui as interferências entre ondas de mesmo comprimento de onda, tá bom? Tudo bem. Aí, pessoal... Só mais uma coisinha rapidinho. Fala aí. Elas têm frequências diferentes, né? Porque cada uma está sendo propagada de um meio diferente, é isso? Não, elas têm o mesmo comprimento de onda, elas têm a mesma frequência e têm a mesma velocidade de propagação. Elas só estão deslocadas uma em relação às outras. A frequência ela depende do corpo, né? A frequência ela depende de quem é que está produzindo a onda. Tá? Por exemplo, ó, fonte aqui, fonte, produz ondas com frequência F. Essa fonte aqui também. Tá certo? Senão a gente não conseguiria analisar assim, porque uma onda teria esse desenho e a outra teria esse aqui. Ó. Na hora que eu fizesse a sobreposição, eu não ia conseguir chegar nessa relação matemática aqui. Tá bom. Quando eu tenho as ondas em oposição de fase, pessoal, aí ó, a análise já muda. Se eu marcar meus mesmos pontos aqui embaixo, Q1, Q2, Q3, 4 e Q6, a gente tem que observar o seguinte. Ó. Agora, a distância entre uma crista e um vale, ou seja, quando você tem uma crista alinhada com um vale, já dá uma interferência destrutiva. E a distância agora entre a crista e a próxima crista é meio comprimento de onda. Então, ó, a distância até esse ponto Q1 é nula. E a interferência aqui é destrutiva. A distância até Q2 é meio comprimento de onda. E a interferência construtiva, porque é crista com crista. A distância até esse comprimento, até esse ponto Q3, tá? São 2 meios comprimentos de onda. E é crista com vale, é uma interferência destrutiva. A distância até Q4 são 3 meios comprimentos de onda. E aí é construtivo. Então vocês vão reparar que sempre que o número for ímpar, nesse caso, a interferência vai ser construtiva. Era isso que eu estava começando a explicar na aula passada e parei. E quando a UN for par, a gente vai ter uma interferência destrutiva, tá bom? Se as ondas estiverem em oposição de fase. Como isso é muito chato de decorar, né? É muito parecido e a gente pode muito. Eu prefiro decorar isso aqui, ó. Na minha cabeça, eu tenho isso aqui decorado. Deixa eu aqui para vocês. Quando as ondas estão em concordância de fase, a interferência é construtiva para o N par. Com todo o resto, eu raciocino. Porque, por exemplo, se eu sei, tá? Se eu sei sem precisar fazer o desenho, é claro que se eu te esquecer tudo na hora da prova, eu vou fazer o desenho, tá? Mas se eu quiser acessar essa informação de uma maneira rápida, eu tenho decorado na minha cabeça que as ondas em concordância de fase, tá? Quando o N é par da fórmula, elas têm interferência construtiva, porque eu raciocino que quando é ímpar é destrutivo. E eu raciocino que quando elas estão em oposição de fase é o contrário. Então, eu tenho esse raciocínio na minha cabeça. Se eu sei que é construtiva para N par em concordância de fase, todo o resto eu analiso usando lógica. Tá? Ah, mas se tiver em oposição de fase, então é construtiva para N ímpar. Tá bom? É assim que eu uso esse raciocínio. Tá? Então, se o exercício ele estiver falando de uma interferência de duas ondas, tá? E essas ondas estiverem em concordância de fase, você precisa usar esta fórmula aqui,
tá? A diferença entre os caminhos percorridos é um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda, e saber que quando n for par, a interferência vai ser construtiva, e quando n for ímpar, a interferência vai ser destrutiva. Normalmente, no exercício, ele vai te dar essa diferença de caminhos, tá? Como se ele te desse isso aqui, ó. Ele vai te dar o caminho percorrido pela fonte 1 e o caminho percorrido pela fonte 2. Você subtrai um do outro para calcular o ΔX. Vai te dar condições de descobrir o lambda, tá? Ou vai te dar condições de descobrir o n, tá bom? Ele vai perguntar uma das duas coisas. Normalmente, tá? Ele pergunta o lambda. Ele te dá condições de descobrir o n e te dá condições de descobrir o ΔX. Lembrando que esse n, ele pode assumir infinitos valores, ó, 0, 2, 4, 6, 8, e o n ímpar também, são todos os ímpares, né? Porque são múltiplas interferências construtivas e destrutivas que você tem ao longo dessa interferência, tá bom? Pessoal, Leandro, fala aí. o ΔX, você disse que a gente encontra como mesmo? Por exemplo, se ele te disser que a fonte emissora tá a 15 metros do ponto de interferência e a fonte número 2 está a 13 metros desse ponto que vai ocorrer a interferência, é só você subtrair 15 de 13. Ah, tá, beleza. Teve até uma questão do Enem, que é uma lâmina, já viu essa questão? Que é um cara olhando para a interferência, e a onda vem, sofre reflexão, tem uma outra onda que vem, sofre refração, e ela atinge também o olho do observador, né? Por exemplo, já viu, Inara, esse exercício? Não, acho que não. Esse exemplo, você vai ver quando você fizer os exercícios de casa, você vai fazer esse exercício hoje, provavelmente, você vai ver o seguinte, que a diferença de caminhos percorrida pela onda vai ser 2 vezes essa espessura aqui. O ΔX vai ser 2 vezes essa espessura, porque essa onda que entra, que sofre refração, ela percorre isso aqui a mais do que a que sofre reflexão. Ou seja, a diferença de caminhos entre elas seria isso aqui. E no exercício do Enem, ele manda aproximar esse segmento para um segmento vertical que equivale à espessura. Tá? Então, por exemplo, se uma onda sofre reflexão e faz só isso, e a outra onda sofre refração e ela faz isso, ela percorreu esse caminho aqui a mais do que a verde. Isso que é a diferença entre os caminhos. Então, isso é uma outra maneira dele te dar condições de calcular o ΔX sem te dar o percurso completo que cada onda fez. Às vezes ele pode te dizer quanto uma percorreu a mais que a outra. Beleza? Beleza. Então, essa questão aí da apostila vocês podem até fazer já. Pessoal, eu vou deixar isso salvo na plataforma, tá? Eu vou substituir aquele slide que eu coloquei por esse. E agora eu quero começar com vocês a parte de ondas sonoras. Deixa eu fechar aqui. Porque ondas sonoras, provavelmente, a gente vai gastar 2 aulas para ver isso. Deixa eu abrir agora Deixa eu só apresentar para vocês aqui. Então, vamos começar aqui com a aula de ondas sonoras. Deixa eu botar para... tirar isso aqui para aumentar a tela um pouquinho. Vamos lá. Vou tomar um pouquinho d'água. Então, vamos acompanhando comigo aqui, pessoal, os slides. Considere, já começou com merda aqui, considere uma mola, né? Considere uma mola helicoidal sendo periodicamente comprimida e expandida em uma extremidade. Fazendo esse movimento de compressão e expansão na mola. Você está mexendo a mola para frente e para trás, né? Verifica-se que uma onda longitudinal se propaga ao longo da mola. Tá? Isso que é onda longitudinal, que a gente viu lá na primeira aula de ondas, né?
quando a direção da vibração é a mesma da propagação, ou seja, você está vibrando a mola para frente e para trás, e o pulso também está se propagando para frente. Né? No caso está se propagando na mesma direção da sua vibração. A região a distância entre duas regiões consecutivas de compressão ou de expansão é o comprimento de onda, tá? Então, pessoal, o que acontece na mola é muito parecido com o que acontece no ar. Se na mola, isso aqui, vou pegar uma caneta aqui para mim. Se na mola, isso daqui é um comprimento de onda, tá? Ou seja, é a distância entre duas zonas, tá? De compressão. No ar também, não é? Se você tem uma zona de compressão e aqui outra zona de compressão, isso que é um comprimento de onda de uma onda sonora, tá? Então, pessoal, como é que a gente calcula o lambda de uma onda sonora? A gente vê onde tem uma região de compressão do ar e vê onde está a próxima região de compressão do ar. A distância entre essas duas regiões de compressão é o lambda. E aí prestem atenção no que está escrito aqui, ó. Podemos adaptar esse modelo para entender uma onda sonora, que são sucessivas regiões de compressão e expansão do ar, tá? Então, isso aqui é um modelo. O modelo da mola ajuda a gente a entender como é que funciona como é que funciona a propagação do som no ar, tá bom? É muito parecido. Também é uma onda mecânica, né? Porque precisa vibrar um meio material. O que acontece é o seguinte, ó. Contudo, é comum utilizar a representação de uma onda transversal a fim de que se facilitem os estudos. Então, pessoal, a gente usa essa onda transversal, tá? Mas na realidade, ela é assim, ó. Tem sucessivas regiões de compressão, tá? E rarefação, ou seja, o ar fica comprimido, rarefeito, comprimido, rarefeito, comprimido, rarefeito. É assim que a onda sonora se propaga até atingir o teu ouvido, certo? E quando a gente faz esse modelo que simula uma onda sonora, as cristas são os pontos de maior pressão, então aqui representa o ponto de alta pressão, e os vales são os pontos de rarefação, ou seja, os pontos de baixa pressão. Então esse modelo de onda transversal que a gente usa para representar a onda sonora é uma adaptação, tá, para facilitar os desenhos e os estudos. E aí eu coloquei todo o conteúdo desses slides, pessoal, pode cair nas provas que vocês vão fazer, tá? Porque essa matéria, ela é essencialmente teórica. Olha o que eu coloquei nesse retângulozinho, ó. A sensação auditiva ocorre quando o nosso tímpano vibra com a mesma frequência da onda, tá? Então, o nosso tímpano, ele precisa vibrar com a mesma frequência da onda que está sendo recebida. A gente até vai ver lá na frente que esse fenômeno chama-se ressonância, né? Então, quando o nosso tímpano vibra exatamente com a mesma frequência da onda, isso se converte em impulso elétrico e a gente tem a sensação auditiva e consegue distinguir os diferentes sons. O que acontece, tá, é que a gente só capta sons entre 20 Hz e 20 mil Hz, que são 20 kHz. Abaixo desses 20 Hz, a gente chama de infrassom. E acima desses 20 mil Hz, a gente chama de ultrassom. Então, a ultrassonografia, tá? O aparelho de ultrassom que vocês vão usar em hospital quando vocês se formarem médicos, ele funciona com uma frequência que não é audível para a gente, é acima de 20 mil Hz. Porém, tem animais que são capazes de escutar frequências ultrassônicas. Cachorro, por exemplo, morcego, tá? Baleia, se eu não me engano. Tem um monte de animal que consegue escutar tanto o ultrassom quanto o infrassom, tá? Que para ele, na verdade, não é ultrassom, né? Tá dentro do espectro audível dele, tá? Só que pra gente, 20 mil Hz, tem um apito para adestrar cachorro, que é um apito ultrassônico. A gente não escuta nada, mas o cachorro escuta. Aquilo causa incômodo no cachorro e acho que ele para de fazer o que ele está fazendo. Tá? Quem já colocou cachorro para adestrar já viu esse apito, né? O cara sopra um apitozinho e emite um som ultrassônico, que a gente não escuta nada e fala, pô, tipo, como é que o cachorro escutou isso? É porque o cachorro é capaz de escutar num espectro muito maior do que a gente, né? A audição e o olfato do cachorro é uma coisa assim muito superior à nossa.
Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esses dois slides aqui? Esses dois primeiros slides que eu mostrei para vocês? Então, pessoal, outra coisa que é importante vocês saberem. A velocidade do som no ar é cerca de 340 metros por segundo a 15 graus Celsius. É importante a gente frisar a temperatura. Por que é importante frisar a temperatura? Porque a única variável, tá, do gás que é capaz de mudar a velocidade do som é a temperatura, tá? E o importante que vocês saibam é que a velocidade do som só tá maior e maior duas vezes, né? A velocidade do som é maior nos sólidos e nos líquidos do que nos gases, tá? E via de regra, pessoal, a velocidade do som nos sólidos é maior que nos líquidos, que é maior que nos gases. Por que que existe isso? Se você pensar que o som ele se propaga por vibração molecular, tá? Ou por agitação atômica, os átomos ou as moléculas num composto sólido estão muito mais próximas do que num líquido, que estão muito mais próximas do que num gás, né? Então, quanto mais próximas esses átomos ou essas moléculas estão, com mais facilidade a onda sonora vai se propagar, tá certo? Então, a velocidade no sólido é maior do que no líquido, que é maior do que no gás, porque no sólido a gente tem uma coesão maior das estruturas atômicas, né? Elas estão mais próximas. Então, o som que se propaga por vibração, ele consegue se propagar com muito mais facilidade. E é importante a gente destacar o que acontece nos gases, né? Aqui, ó. Para os gases, a velocidade do som tem seu valor aumentado à medida que aumentamos a temperatura e consequente agitação molecular. Ou seja, quando você tem a propagação do som no ar e esse ar está quente, as moléculas estão com uma agitação maior, estão com uma vibração maior. Isso facilita a propagação do som do que se o ar tivesse muito gelado, as moléculas vibrando menos, tá? Essa propagação seria mais difícil do som, tá? Então, teoricamente, você escuta com mais clareza se você estiver conversando com alguém no deserto do Saara do que no Polo Norte, né? Porque o aumento da temperatura do ar facilita a propagação do som, tá certo? E existe uma fórmula, tá, que mostra que a velocidade do som nos gases depende apenas da temperatura, não depende nem da pressão do gás e nem da densidade, tá? Então, a fórmula aqui, vocês não precisam decorar essa fórmula. Eu acho que isso nunca caiu, né? Mas vai que cai. Mas normalmente essas fórmulas raras, quando cai, eles dão, tá? Eles dão a fórmula e te pedem coisas ali adjacentes. Então, a velocidade do som, ela é proporcional à raiz quadrada da temperatura, tá? Esse K aqui é uma constante de proporcionalidade. Esse K, ele depende de calor molar, né? Depende do tal do expoente de pós-som, que a gente não vê aqui no nível médio, depende daquela constante R, universal dos gases, tá? Mas, enfim, é uma constante. E depende da temperatura. Então, a velocidade, ela depende da raiz quadrada da temperatura. Ou seja, se eu quadruplico a temperatura, a velocidade duplica, não é? Porque vai ficar raiz quadrada de 4t. Vocês podem ser cobrados em relação a isso, por exemplo, né? E outra coisa, a amplitude da onda sonora depende da energia que ela transporta. Sua frequência apenas da fonte que a emitiu, tá? Então, pessoal, o lance é o seguinte: se você tem uma onda sonora que transporta muita energia, ela vai ter uma amplitude grande, ela vai ser assim, né? Ela vai ser grandona. Se você tem uma onda sonora que transporta pouca energia, ela vai ter uma amplitude pequena. Agora, a frequência dela depende só da fonte que emitiu, independente se ela vai mudar de meio ou não, se ela vai entrar do ar para a água, tá? A frequência vai se manter a mesma e a gente vai ver isso mais na frente. Alguém quer perguntar ou fazer algum comentário sobre esse slide aqui? Então, ó, moral desse slide. Velocidade do som no sólido é maior que no líquido, que é maior que no gás.
E se você pegar o gás especificamente, tá? Para os gases, a temperatura facilita essa propagação do som, tá bom? Gás com uma temperatura maior propaga o som de uma maneira mais eficiente. Agora a gente vai ver as qualidades fisiológicas do som. A gente vai falar de altura, a gente vai falar de intensidade e a gente vai falar de timbre, tá? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque no dia a dia a gente usa essas palavras com uma conotação completamente errada, tá? A gente fala altura para designar outra coisa. Então eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. O que é a altura sonora, tá? É a qualidade pela qual diferenciamos sons graves de sons agudos. Então, pessoal, ó, depende apenas da frequência do som. Quanto maior a frequência, mais agudo, ou seja, mais alto é o som. E quanto mais baixa a frequência, tá? Mais grave é o som. Vou botar menor, né? Quanto menor a frequência, tá? Mais grave, ou seja, mais baixo é o som. Vermelhinho. Pronto. Então, pessoal, o que é um som alto para física? É um som agudo, tá? A voz da mulher, ela é mais alta, ou seja, ela é mais aguda do que a voz do homem. Então, quando a gente fala assim, pô, esse som está muito alto, no dia a dia, na prática, a gente se refere à intensidade do som, né? Você não vai chegar, nossa, esse som está tão intenso. Você não vai chegar na casa dos outros falando isso, né? Você vai falar, pô, o som tá altão. Só que para a física, o som alto é o som agudo, é o som de alta frequência. O desenho de um som alto é isso aqui, ó. Quando uma mulher fala, tá? Se você captar as ondas sonoras emitidas pela mulher, né, e passar por um processamento, uma adaptação, você vai ver uma coisa assim. Um homem falando já tem a frequência mais baixa, porque a nossa voz, a voz masculina, ela é mais grave do que a voz feminina. Já viram um instrumento musical chamado baixo? Já viram o som que ele emite? É um som bem baixo, no sentido da frequência, né? É um som com uma baixa frequência, um som tum, 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 tum. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre altura sonora? Som alto é som agudo, tá? Então tá aqui o desenho. Som agudo é o som alto. Esse alto faz referência à frequência, tá? Faz referência à frequência. Som alto é de frequência alta. Som baixo é de frequência baixa. Ô, Leandro, eu fiquei só com uma dúvida no slide anterior, porque você falou que a velocidade do som aumenta com a temperatura, né? Só que ela está se afastando do sólido, no caso, não? Entendi. Tipo assim, se eu tô aumentando a temperatura... Eu não entendi a relação da temperatura com... É porque, por exemplo, no sólido você... Como é que eu vou explicar isso? Você não entendeu por que a velocidade do som no sólido é maior do que no gás, por exemplo? Não, na real, eu não entendi por que o aumento da temperatura vai aumentar a velocidade. Do som. Ah, sim, beleza. Tá. O lance é o seguinte, ó. O que é temperatura? Temperatura é medida de agitação molecular, certo, Sara? Eu tô confundindo temperatura com calor, agora que eu percebi. Tá, então vou fazer a redefinição de temperatura e calor, não só para você, mas para todo mundo aí relembrar disso. Temperatura é medida de agitação molecular. Vamos imaginar que essa minha caneta aqui é uma molécula, tá? Se ela está vibrando desse jeito, ela tem uma determinada temperatura. Todos os corpos estão vibrando, então todos têm determinada temperatura, acima de 0 Kelvin, né? À medida que eu aumento a agitação dela, e ela vibra em todas as direções, eu aumento a temperatura desse corpo, tá? Dessa molécula, no caso. Então, quanto maior a vibração molecular, maior a temperatura. Isso que é temperatura, medida de agitação molecular. Essa que é a definição de temperatura. Calor já é outra parada.
Calor é quando você pega dois corpos de diferentes temperaturas e coloca esses dois corpos em contato. Vai haver um fluxo de energia do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. O nome desse fluxo de energia, dessa energia térmica em movimento, em trânsito, chama-se calor. Tá? Então, o que é temperatura? Medida de agitação molecular. O que é calor? Energia térmica em trânsito, em movimento. Tá bom, Sara? Mas no caso, no sólido, tem uma menor temperatura, né? Porque tem uma menor agitação. Calma. São duas comparações diferentes. A velocidade do som no sólido é maior que no gás? Eu vou comparar só com gás, tá? A velocidade do som no sólido é maior do que no gás, porque no sólido as partículas estão mais próximas. Então é mais fácil de você fazer com que essa propagação se espalhe. No gás, não. Tá? No gás, as moléculas ou os átomos já têm uma distância maior uma das outras. Então, para você transmitir essa propagação, já é um pouco mais difícil. Conseguiu captar essa ideia? Entendi. Então, não é para eu relacionar a temperatura do sólido, são coisas diferentes, né? Uma coisa diferente. Quando eu falei em temperatura, eu falei mais especificamente para um gás, tá bom? Aí Tá bom. Eu comecei o slide assim, para os gases, a velocidade do som tem seu valor aumentado à medida que aumentamos a temperatura. Aí já é outra coisa. Quando você fala dos gases especificamente, o gás que está mais aquecido, ele tem uma maior agitação molecular. Se ele tem uma maior agitação molecular, qualquer propagação sonora, qualquer impulso sonoro se propaga com uma maior facilidade. Beleza? Entendi. Mas, tipo assim, tem algum exemplo de uma velocidade em um sólido com uma alta temperatura? Posso te dar. Não é para você relacionar estado físico com temperatura. Acho que você não entendeu ainda. Não, eu entendi, mas é porque, tipo assim, como é que isso... Tem, a velocidade do som na água é 1.440 metros por segundo. E a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Era isso que você queria saber? É, isso. Tá? Tanto que baleia consegue se comunicar uma com as outras a uma distância de mais de 50 quilômetros. Tá? Porque o som se propaga na água praticamente 5 vezes mais rápido do que se propaga no ar. Tá bom, obrigada. Tá bom? Então, som no sólido vai mais rápido que no líquido, que vai mais rápido que no gás. Agora, falando dos gases especificamente, quanto maior a temperatura do gás, maior a velocidade de propagação do som. Tá certo? Tá bom. Teoricamente, se você levar isso para o sólido e para o líquido, também vai funcionar, não é? Se você tiver um líquido que está um pouco mais aquecido do que um líquido resfriado, é possível que o som se propague com uma velocidade maior. Só que para o líquido e para os sólidos, existem outras coisas que influenciam a velocidade de propagação do som que a gente não vai ver aqui. Tá bom? O som, hein, Sara? Oi. O som ele precisa de duas coisas para se propagar. Tá? O que ajuda a propagação do som? Proximidade entre as partículas e agitação molecular. Quanto mais próxima e mais agitada essas partículas estão, com mais facilidade o som se propaga. Tá bom? Ah, tá bom. Valeu. Aí a gente viu a parte de altura do som e agora, antes de ver intensidade, existe uma coisa em música, tá? É chamado intervalo entre dois sons. Então aqui, ó, determina-se intervalo entre dois sons de frequência F2 e F1, sendo F2 maior ou igual a F1, a relação F2 sobre F1. Isso até caiu numa questão do Enem também. Ó. Eu estou falando muito de Enem aqui, pessoal, porque essa matéria ela cai na Unigran Rio a parte mais fácil e no Enem a parte mais sofisticada. Então, intervalo entre dois sons é a razão entre as frequências desse som, tá? Então, é frequência 2 sobre frequência 1, tá? Dois sons de frequências, F2 e F1. Quando esse intervalo vale 1, a gente diz que os sons estão em uníssono, ou seja, quando eles têm a mesma frequência, né? Intervalo vale 1, as frequências são iguais.
Quando esse intervalo sonoro vale 2, isso aqui é denominado oitava, tá bom? Eu não sei tocar instrumento nenhum, não faço a menor ideia como se toca qualquer instrumento, tá? Mas a gente tem que ver isso em física, tá certo? Quando esse intervalo vale 2, tá? A gente chama isso de oitava. Intervalo vale 2 significa o seguinte, que 2 é igual a F2 sobre F1. Então a frequência desse segundo som é o dobro da frequência do primeiro som, tá? Aí está escrito aqui, ó, em música, utilizam-se vários outros intervalos, por exemplo, 9 oitavos, que é chamado de tom maior, 10 nonos, que é chamado de tom menor, 16 quinzeavos, que é o semitom. Obviamente, vocês não são obrigados a decorar isso, tá? E na escala musical, e no dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, a diferença entre essas notas, tá? Ela vale sempre um desses intervalos. Ou vale 9 oitavos, ou vale 10 nonos, ou vale 16 quinzeavos. Se eu não me engano, eu não tenho isso decorado, né? Mas eu acho que é tom maior, tom menor, semitom, tom maior, tom menor, tom menor e semitom. Sei lá, é uma parada dessa. Segue uma ordem, tá? Então esse dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó segue esses intervalos sonoros entre essas notas, são ou tom maior, ou tom menor, ou semitom. Né? Quem sabe? Alguém toca instrumento musical aqui? Está assistindo a aula? Ninguém toca nada? Então estamos juntos. Agora vamos falar da intensidade, pessoal. Isso aqui até caiu no Enem, pessoal, escala musical, mas o Enem ele escreveu tudo isso que eu falei, tá? Ele deu todas essas definições, o que era intervalo, tá? O que é oitava, o que é uníssono, que é só para vocês. Curiosidade. Agora, intensidade sonora. Intensidade, pessoal, é a qualidade que diferencia som fraco de som forte. Então, quando a gente aumenta o volume da nossa caixa de som, a gente está produzindo um som forte, de grande amplitude, transportando bastante energia. Quando a gente diminui o volume lá na nossa caixa de som, tá? É um som fraco, tá? Então, basicamente, o que é um som forte? Oi. O que é um som fraco? Oi. Eu emiti sons com a mesma frequência e com o mesmo timbre. Eu não mudei o timbre da minha voz, tá? E nem a maneira que eu falo. Agora, eu mudei o meu volume, né, sonoro, eu mudei a minha intensidade sonora. Eu emiti um som forte e emiti um som fraco. E isso depende da energia transportada pela onda. Aí eu coloquei assim, ó, graficamente podemos distinguir sons fracos de sons fortes pela sua amplitude. É olhando a amplitude que você vai ver se um som é fraco ou forte. Aí eu coloquei assim também, ó. Usualmente, chamamos os sons fracos de baixos, por causa do volume. A gente faz referência a baixo volume, né? E sons fortes, faltou um S aqui, e sons fortes de altos, que é um alto volume. Cuidado para não fazerem confusão. Então, para resumir, pessoal, para vocês não confundirem isso, ó. Um som alto é um som de alta frequência, tá? É um comprimento de onda pequenininho. As cristas são próximas uma das outras, né? Um som baixo é um som de baixa frequência, tá? Tem um comprimento de onda grande, uma crista bem distante da outra. Agora, som fraco é um som de baixa intensidade, amplitude pequenininho. O som forte, ele é de grande intensidade, que é uma grande amplitude. Nesse desenho, eu coloquei sons aqui para vocês com a mesma frequência, tá? Então eles têm a mesma altura. Repara que aqui, ó, a distância entre as cristas, ela é idêntica. Se aqui vale X, aqui também vale X. Agora, esse de baixo tem amplitude grandona, então ele é forte, e o de cima tem amplitude pequenininha, então ele é fraco. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre altura e intensidade? Cria-se muita confusão com isso, e aqui embaixo eu fiz um resumo, tá? Som alto versus som baixo, e som fraco versus som forte. Aqui é a característica da altura, e aqui é a característica da intensidade.
Agora vamos falar um pouquinho de fórmula, tá? Caiu. Tudo que está aqui nos slides caiu. Eu só coloquei coisas que já caíram, tá? Não tem nada, praticamente nada que nunca caiu. Aí eu coloquei assim, pessoal, ó. A intensidade sonora de uma onda é a razão, ou seja, é a divisão entre a potência que atinge uma superfície e a área. Potência, por sua vez, é a razão entre a energia transportada pela onda e o tempo, tá? Então aqui, pessoal, ó, o que é a potência? É a energia que atinge uma determinada área. Tá? E a energia, por sua vez, tá? Pode ser dita como produto da potência pelo tempo, mas para as fórmulas ficarem mais fáceis, tá? A gente determina o seguinte, que a intensidade é a potência sobre área e a potência, por sua vez, é energia sobre tempo. Essa fórmula não é estranha para a gente. Qual o conceito físico de potência, pessoal? Potência a gente definiu como trabalho sobre tempo, né? Só que a gente sabe que existe uma relação muito íntima entre trabalho e energia. Então a potência também pode ser definida como energia sobre tempo, tá? Ou seja, joule por segundo vai te dar a potência em watt. Então esse conceito aqui a gente já tinha visto em Física 1. É o conceito de potência, que é trabalho ou energia sobre tempo, tá? O conceito novo da parte de ondulatória é a intensidade sonora, que é a potência, tá? Dividido pela área. Potência em watt, a área em metro quadrado, vai te dar uma intensidade em watt por metro quadrado. E aí vem a parte curiosa. Daí por que aparece o logaritmo nisso? Quando dobramos a intensidade do som, distinguimos um som mais forte, porém não 2 vezes mais intenso. Isso que é interessante, tá? Então, quando você dobra a intensidade, por exemplo, você está transportando 2 vezes mais energia, tá? Você percebe que ele é mais forte, mas você não percebe ele como 2 vezes mais intenso, tá? Porque o sistema auditivo não é excitado linearmente. Aí, experimentalmente, medimos a intensidade auditiva, que a gente chama de nível sonoro, através de uma escala logarítmica, tá? Então, a nossa percepção sonora, ela não se comporta linearmente. Ah, você está transportando 2 vezes mais energia, então o som é 2 vezes mais intenso. Não é assim que funciona, tá? Então, isso é relacionado, agora, como se chega na escala logarítmica é uma física que não compete a gente, tá? Então, a fórmula da intensidade sonora, que a gente vai representar pela letra beta, é o logaritmo da intensidade dividida por uma intensidade padrão, tá? Então, tá aqui, ó. Onde beta é a intensidade sonora medida em Bell, tá? A unidade de intensidade sonora é Bell, que é uma homenagem ao Graham Bell, né? Que foi inventor do microfone e do telefone. Só isso que ele inventou. Eu botei invetor. Ou seja, quem não é vetor, é inventor do microfone e do telefone. Essa intensidade padrão de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, a gente chama de limiar da audição humana, ou seja, a gente não consegue captar sons menos intensos do que esse, tá? A nossa audição. E aí, sempre que se calcula uma intensidade sonora, tá? Se divide por esse zero, aplica-se o logaritmo e aí vai sair a intensidade em Bell, tá bom? Então, por exemplo, tem coisa pra cacete para vocês estudarem para casa, tá? Só um detalhe. Então, por exemplo, pessoal, você tem uma intensidade, sei lá, de 10 a menos 6 watt por metro quadrado. Como é que você calcula o nível sonoro em Bell? Você vai fazer o log de 10 a menos 6 por 10 a menos 12. Isso aqui vai dar log de 10 a sexta, que vai dar 6. Então, você tem 6 Bell de intensidade sonora. Só que, pessoal, a gente usualmente não mede o som em Bell, a gente mede em decibel, ou seja, a gente mede em unidade que significa 1/10 do Bell. Então, eu poderia dizer que esse 6 Bell
equivale a 60 decibel, ou decibéis, tá certo? Então, isso que é um som de 60 decibéis. É um som que transporta é um som que tem uma intensidade de 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Ou seja, são 10 a menos 6 watts de potência atingindo uma área de 1 metro quadrado, tá? Isso que dá um som de 60 decibéis, certo? Então, o decibel é um submúltiplo do bel, tá bom? Tem que decorar essa fórmula? Olha, não, mas é muito perigoso falar para vocês que não e um Enem da vida cobrar a fórmula, tá? Nada impede da banca dar uma surtada, o cara te dá essa intensidade e pede a questão é exatamente essa. Aí o cara vem, né? Uma onda sonora transporta 10 a menos 6 joules de energia a cada segundo. Determine a intensidade sonora em decibéis. Acabou. Aquele texto enorme, né, para falar do som, da poluição sonora, um texto de 20 linhas, aí tem uma linha que ele diz o que ele quer. Aí o cara vai te dar a energia transportada, vai te dar o tempo, você calcula a potência, tá? Aí ele vai te dar a área para você calcular a intensidade, joga na fórmula para calcular o nível sonoro e aí vai te dar a resposta em decibéis. Agora, o que eu acho que pode acontecer na questão? Ele te dá, pelo menos, essa fórmula aqui. Tá? Que o nível sonoro é log de I sobre I0. Aí vai te dar o I0, obviamente, vai te dar a fórmula da intensidade, tá bom? Agora, se fosse uma prova aí do IME e do ITO, o cara não ia te dar nada. Você tem que saber isso tudo. E eu coloquei, ó, usualmente os sons são medidos em decibel e acima de 85 decibéis podemos ter danos significativos ao nosso sistema auditivo, tá? Cada som, pessoal, é o que eu chamo de barulho, né? Pô, tá muito barulhento. Esse é o nível sonoro, né? Que a gente mede em decibéis no nosso dia a dia. Alguém quer perguntar alguma coisa em relação a esse slide? Pode perguntar aí, pessoal. Querem perguntar nada, não? Então, vamos embora. Aqui eu coloquei só um resumo, tá? A intensidade sonora é a potência por unidade de área e o nível da intensidade sonora é uma relação logarítmica entre a intensidade sonora e o nível mínimo de audição, que é medido em bel ou decibel, que a gente chama que, se for mais de um, são decibéis. Aí só está escrito o que estava no outro slide. E a intensidade está em função da potência. A potência sobre a área com a potência substituída. Agora a gente vai ver o timbre, tá? Que é a terceira qualidade fisiológica do som. Primeiro é a altura, segundo é a intensidade e a terceira é o timbre. Tá? Pessoal, talvez alguns de vocês pela primeira vez estejam vendo essa parte de ondas com um nível de detalhamento gigantesco. Tá? A gente está há 4 aulas vendo isso. Eu preciso, sobretudo quem vai fazer a prova do Enem, ondas cai no detalhe, tá? E é o tópico que mais cai no Enem é ondas. Eu não estou perdendo esse tempo todo com vocês à toa, tá bom? Quem vai fazer a Unigran Rio, praticamente sempre cai uma questãozinha de ondas, de 5. Quem vai fazer a Souza Marques, aí já é uma banca já é uma banca que os conceitos são mais espalhados, né? Mas é bom saber, pessoal, porque esse assunto de ondas cai em todos os vestibulares. Vassouras, o ERJ, tá? O ERJ que não tem cobrado muito. Então, vamos falar um pouco sobre o timbre. Então, aqui, ó. Quando o instrumento musical emite determinada nota, diversos sons de frequências múltiplas se superpõem para construir essa onda. Então, ó, quando um instrumento musical emite determinada nota, diversos sons de frequências múltiplas se sobrepõem para construir essa onda. Desses sons, o de menor frequência constitui o som fundamental, e os demais com frequências múltiplas são os harmônicos, tá? Frequências múltiplas desse fundamental.
Assim, sendo F1 a frequência do som fundamental, podemos ter o segundo harmônico com o dobro da frequência do primeiro, faltou um aqui, o terceiro com o triplo da frequência do primeiro, e assim sucessivamente. Tá? A superposição do som fundamental com os harmônicos determina a forma da onda emitida pelo instrumento, como na figura abaixo. Então, o lance é o seguinte, pessoal, por que vocês veem ondas com formatos diferentes, tá? Vocês veem onda com formatos diferentes porque é uma superposição desse som fundamental com esses tais harmônicos. Então, aqui tem um esqueminha, ó. Primeiro harmônico, que é a frequência fundamental, ó, segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico. Reparem o seguinte, que isso aqui é metade de um lambda. Aqui eu já tenho um lambda inteiro, né? Aqui eu já tenho um lambda inteiro. Se eu duplo, beleza? Então, ó, existe uma relação de duplicação entre os comprimentos de onda. Então, a frequência é o dobro, tá? Por que a frequência do segundo harmônico é o dobro do primeiro harmônico? Pelo desenho, tá? Você consegue perceber que o comprimento de onda ali em cima é o dobro do comprimento de onda ali embaixo. Vou fazer um desenho para isso ficar mais claro. Vamos supor que você tem um comprimento aqui de 2 metros. Aqui em cima, tá? Eu só tenho meio lambda. E aqui eu tenho um lambda inteiro, tá? Então, esse meio lambda equivale a 2 metros. Então, o lambda aqui de cima é 4 metros. O lambda aqui de baixo é 2, tá? Aqui eu já tenho, ó, um lambda mais meio lambda. Então, tem 3 meios lambdas. Isso vale 2, né? E assim sucessivamente. Então, pessoal, você teria um lambda aqui que equivale a 4 terços, tá? Esse 2 você pode enxergar como 4 meios. Então, se o comprimento de onda caiu pela metade, é porque a frequência duplicou. Aqui, se o comprimento de onda foi dividido por 3, é porque a frequência triplicou. Por isso que ele está escrevendo que a frequência do segundo harmônico é o dobro, do terceiro é o triplo, tá? E aqui embaixo tem um desenhozinho um pouco mais detalhado. Aqui é uma onda com a frequência baixa, seria o som fundamental. Aqui já seria o primeiro harmônico, aqui já seria o segundo harmônico, tá? E quando você superpõe todas essas ondas, você gera esse desenho meio irregular. Esse desenho que acaba representando, tá? Por exemplo, o tipo de onda sonora emitida por cada instrumento. Cada instrumento, cada pessoa vai ter um desenho de onda diferente, tá bom? Isso que é o timbre, pessoal. Então aqui, ó, olha como é que é o da voz. Olha como é o do piano, do violino, tá? Em todos esses exemplos aqui, ó, por exemplo, diapasão, que é usado para afinar instrumento, flauta e violino, a gente tem sons com a mesma frequência, tá? A mesma frequência, eles têm o mesmo comprimento de onda, tá? A mesma velocidade, tudo deles é idêntico. Só que o formato da onda é diferente. O formato da onda é diferente. E o formato da onda, que é o timbre, é assim que a gente distingue o som vindo por um violino, o som vindo por uma flauta. Como o formato da onda muda, a gente consegue captar esse formato diferente, tá? Então, o que é o timbre? É o que nos permite distinguir sons de mesma frequência e mesma intensidade. Se você receber, tá? Por exemplo, se pegar o pai de vocês aí, se eu falar com a mesma intensidade e a mesma frequência que o pai de vocês, vocês vão saber quando sou eu e quando é o pai de vocês, por causa do nosso timbre. O desenho das nossas ondas sonoras é diferente. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão aí do timbre? Eu vou pegar uma água aqui rapidinho e vou falar sobre reflexão sonora, que é o reforço, a reverberação e o eco.
Então vamos lá, pessoal. Reflexão sonora, reforço, reverberação e eco. Então aqui, ó. A reflexão do som pode dar origem ao reforço, à reverberação ou ao eco, dependendo do intervalo de tempo entre a percepção do som direto e o som refletido. Então, pessoal, é importante que vocês saibam o seguinte. O sistema auditivo humano, ele só consegue distinguir dois sons se os intervalos de tempo forem superiores a 0,1 segundos. Esse tempo de 0,1 segundos, ele se chama persistência sonora, tá bom? É o tempo necessário para a gente distinguir dois sons diferentes. Como a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, se a gente aplicar V igual a ΔS sobre ΔT, o ΔS dá 34 metros, ou seja, se eu estou parado aqui e eu tenho um obstáculo, tá? Para eu perceber dois sons diferentes, eu tenho que estar a uma distância superior a esses 17 metros. Se eu estiver mais próximo do que esses 17 metros, ou seja, no caso aqui, eu estou nem a 1 metro da minha parede. A parede está exatamente atrás do meu computador. Eu estou, sei lá, 60 centímetros da minha parede. Quando eu falo, a minha onda sonora, ela bate na parede e volta, obviamente, pessoal, num intervalo de tempo muito menor do que esse 0,1 segundos. Então, qual é o nome desse fenômeno sonoro? Reforço. Tá? Então tá aqui, reforço. O obstáculo que reflete o som está muito próximo e os sons diretos e refletidos chegam quase que instantaneamente, dando ao ouvinte a sensação de um som mais forte, um som mais intenso. É como se as amplitudes se somassem, tá bom? Então dá a sensação do isso que é o reforço sonoro, certo? Isso acontece, por exemplo, o reforço na nossa sala de aula, tá? Lá no JLMed. Quando a gente fala, quando os professores falam, existe um reforço da nossa voz. Agora, o que é reverberação, tá? A reverberação é quando você se afasta um pouquinho mais do obstáculo, tá? Vamos supor que agora eu não estou mais falando numa sala de aula, eu estou falando para vocês no auditório. E aí, ó, quando o obstáculo está mais afastado, porém, faltou o acento, porém, a percepção do som ainda é ligeiramente menor do que 0,1 segundos, temos a sensação de um som prolongado. Então, quando eu falo, se vocês estivessem no auditório, vocês poderiam estar escutando a palavra prolongado assim, o prolongado. Não chega a ser um eco, é quase um eco, tá? É um som prolongado, esticado, não é? Isso que é a reverberação. Pessoal, a reverberação nos auditórios, ela não é de todo ruim, tá? Ou seja, existem projetos acústicos e para você fazer um teatro, né, uma sala de concerto, você precisa de uma engenharia chamada de engenharia acústica, tá? O arquiteto que está projetando, ou ele tem que ter uma formação nisso, ou ele vai estar ali casado com um engenheiro acústico, vai estar do lado dele dizendo, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, existe até um valor, tá, que eles medem o quanto de reverberação a sala tem para classificar essas salas. Essa sala tem uma reverberação ótima, essa sala tem uma reverberação ruim, tá bom? Aí eu coloquei, ó, esse fenômeno é muito comum em casas de espetáculo, mas existe um tempo de reverberação adequado, tá? Não pode reverberar, lá vão ter. O que é o eco, pessoal? O eco é quando o intervalo entre a percepção e o som direto... Ó, o eco ocorre quando o intervalo entre a percepção entre o som direto e o som refletido ele é superior a 0,1 segundos. Então, você está aqui, num descampado. Aí tem um obstáculo a 40 metros de distância. Quando você dá um grito, obviamente você escuta o som que você emitiu na hora, mas tem uma onda sua que viaja, bate no obstáculo e volta num tempo superior a 0,1 segundos. Aí você vai escutar a sua voz de novo, mais fraquinha, obviamente, porque a onda ela vai perder energia nessa pancada que ela der no obstáculo, tá? E vai perder para o ar também.
própria vibração faz com que a energia propagada seja cada vez menor, e você vai escutar o que você falou, com uma intensidade bem menor, obviamente, porque à medida que o som vai se propagando, a amplitude ela vai diminuindo, né? Porque o som ele vai perdendo energia. Vibrar a molécula consome energia, tá bom? Aí eu coloquei, ó, uma casa de espetáculos com projeto acústico ruim pode causar eco, tá? Não é isso que a gente está querendo, tá? Por exemplo, o cara está falando uma coisa, você está num show, o ator está falando uma coisa e você está escutando o eco dele dependendo da sua posição. Existe, pessoal, mecanismos para você matar a reverberação e o eco. Se você não quiser reverberação e eco, é só você fazer um revestimento acústico. O que é um revestimento acústico? Você pode colocar uma espuma acústica numa parede e quando o som bate nessa espuma, essa espuma absorve o teu som. O som não é refletido. Estúdio de gravação, não sei se vocês já entraram em algum, né, ele é todo revestido por espuma acusticamente, tá? Ou seja, quando você fala, não tem reforço, não tem reverberação, não tem eco, não tem nada, tá certo? E aí eu coloquei, ó, se considerarmos a velocidade do som no ar como 340 metros por segundo, para ter eco, devemos ter uma distância entre a fonte sonora e o obstáculo superior a 17 metros. Então, se estiver muito pertinho, reforço. Se não estiver tão perto assim do obstáculo, reverberação. Se passar desses 17 metros, tá? Aí você já vai ter eco. Tá certo? Querem perguntar alguma coisa? Porque se você olhar, por exemplo, para essa foto aqui, tiver um caboclo aqui falando, o cara tá falando aqui. Certamente a distância dessa parede até ele tem mais de 17 metros. Então, para não dar eco, normalmente eles costumam revestir essas paredes que estão mais distantes de um revestimento acústico, tá? Costumam fazer um trabalho acústico nessas paredes, seja no teto. Se a distância for maior do que 17 metros, o teto acredito que não esteja, né? Que teria que ser maior do que um prédio de 5 andares. Mas o fundo da sala está a uma distância maior do que 17 metros. Aí é bom fazer um revestimento acústico para não causar eco. Porque esse cara pode falar, tem um ator aqui, né? Ou um instrumento musical. Mas vamos falar de um ator, de uma voz. Aí o cara emitiu a onda. Os espectadores escutaram aqui. Só que os espectadores podem escutar o som direto e o eco, né? Porque como a distância é maior do que 17 metros, o tempo vai ser superior a 0,1 segundos. Então é bom fazer um revestimento acústico. Querem perguntar alguma coisa sobre reforço, reverberação e eco? Então vamos falar em refração e difração sonora. A gente já falou, pessoal, em refração e difração de ondas eletromagnéticas. Então eu vou falar rapidamente sobre isso. Como já visto anteriormente, difração é a capacidade que uma onda tem em contornar obstáculos. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Se eu estou aqui e abrir a porta do quarto, quem está depois da porta, mesmo que não esteja na minha direção, vai escutar o som que eu estou produzindo, porque a minha onda sonora ela vai contornando os obstáculos. Então, a capacidade que uma onda tem de contornar os obstáculos é o que a gente chama de difração. A luz também sofre difração, mas para comprimentos de ondas muito pequenininhos, que foi o que a gente viu sexta-feira lá naquela experiência de Young, né? Que ele provou que a luz é uma onda eletromagnética através ali da interferência das ondas luminosas, tá? Mas a luz teve que sofrer difração para que isso acontecesse. A luz só sofre difração quando ela passa por um orifício muito pequenininho. O som sofre difração toda hora. E o que é a refração? É quando uma onda sonora produzida em um meio passa para outro meio. Então, por exemplo, você tem aqui o ar e aqui você tem a água. Aqui você tem a superfície de separação dos meios, aqui você tem a normal, perpendicular à superfície de separação dos meios. Veio uma onda sonora que se propagava no ar. Quando essa onda sonora entra na água,
ela vai manter a frequência, ó, a frequência do som permanece a mesma, mas ela vai mudar a sua velocidade de propagação, tá? E, consequentemente, o seu comprimento de onda. Tá certo? A relação entre refração de onda sonora também obedece à lei de Snell, né? O que é a lei de Snell? N1 seno de incidência igual a N2 seno de refração. Como a gente não usa o índice de refração, a gente só usa a velocidade, fica seno de incidência, velocidade de incidência, igual a seno de refração, velocidade de refração. A gente já tinha visto isso. Então, aqui são as velocidades. Deixa eu apagar aqui. Velocidade de refração, tá? E esse aqui é o V do mesmo V igual a lambda F. Tá? Você pode trocar a velocidade pelo lambda, já que a frequência se mantém constante. Você pode escrever que o seno de incidência está para o lambda incidente, assim como o seno de refração está para o lambda de refração, já que a frequência se mantém. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre difração e refração? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre algum slide anterior, que agora que surgiu a dúvida? Agora que você falou, putz, fiquei com dúvida naquilo. Ó, olha só, preste atenção no que eu vou falar para vocês. O trabalho de casa de física hoje é vocês fazerem um bom resumo, tá, dessa aula de ondas sonoras, porque tem muita informação aqui, vocês precisam estudar bastante isso. Amanhã eu vou terminar essa parte. Vocês estão vendo que tem bastante slide ainda. Ó. Aqui. Amanhã eu vou terminar essa parte e aí a gente já vai começar a fazer alguns exercícios. Aí eu vou liberar todos os exercícios da apostila para vocês fazerem, tá bom? Matéria de Física 2 amanhã, tá? Na verdade, a gente vai fechar a matéria toda essa semana do primeiro semestre. Interferência sonora. A gente acabou de falar de interferência no começo da aula, né? Ó, a interferência sonora ocorre quando um ponto do meio recebe dois ou mais sons originados por várias fontes ou por reflexão em obstáculos. Valem as mesmas regras já vistas para ondas em geral. Então, pessoal, a formulinha da interferência é a mesma, né? A diferença entre os caminhos percorridos, tá? É um múltiplo inteiro de meio comprimento de onda. E se as fontes estiverem em concordância de fase, quando esse N for par, a interferência vai ser construtiva. Todo o resto é por analogia, né? Então, se for ímpar, vai ser destrutivo. Então, se tiver em oposição de fase, o N par vai ser destrutivo. Ou uma outra forma que você tem de decorar isso também é o seguinte, pessoal. Concordância de fase, N par construtiva. Oposição de fase, N par destrutivo. E aí o ímpar é o contrário, tá? Então, aqui destacado de azul, tá um resumo da aplicação dessa fórmula, sendo que esse ΔX, tá? Ele é a diferença entre, vou botar aqui, os caminhos, diferença entre os caminhos percorridos pelas ondas. Tá? Aí, aplicação disso, pessoal, como é que é isso na prática? Ó, dispositivos que eliminam ruídos utilizam-se do fenômeno da interferência. Estão presentes em microfones, motores, caça, entre outros. Aqui vale destacar o seguinte. Como é que essa questão da interferência, tá? Ela funciona, tá? Em microfone, em motor, em caça, tá bom? Que é o sistema anti-ruído. Tem microfone que tem esse sistema anti-ruído. Ele tem um software que ele capta a onda externa que está vindo, que não é da sua voz, tá? E ele emite uma onda em oposição de fase. Quando ele emite essa onda em oposição de fase, tá? Ele promove, tá?
uma interferência destrutiva. Ele aniquila a onda que está vindo. Ele promove uma interferência destrutiva. Ele fica casando crista com vale, crista com vale, crista com vale. Que na prática é alta compressão com baixa compressão, alta compressão com baixa compressão. Tá? Então ele faz isso instantaneamente. E aí só sai o som da sua voz, tá? Não sai os ruídos que estão vindo do ambiente. Isso que é um microfone anti-ruído, tá? No motor também, quando você tem um motor de caminhão que é extremamente barulhento, motor de trator, né? Eu tô falando desses caminhões mesmo que ficam em mina, né? Que é para carregar minério, que são caminhões com motores ultrapotentes, né? Eles têm um dispositivo também que é um silenciador eletrônico, tá? Para não ensurdecer os funcionários. Já faz barulho com esse equipamento, imagina sem, tá? Ou seja, o motor emite um barulho monstruoso e o silenciador eletrônico emite um som em oposição de fase. Os carros de luxo também têm isso, tá? Avião caça faz um barulho desgraçado também. Também alguns têm um dispositivo para anular o barulho. Deixa eu... Pessoal, essa parte, tá? A gente vai comentar o que vai ser visto na aula de amanhã. A gente tem aqui, ó, cordas vibrantes e ressonância. A gente vai falar sobre as colunas de ar, que são os tubos sonoros, tubo aberto, tubo fechado. E a gente vai falar sobre o efeito Doppler e suas aplicações. No trânsito, na luz, na astronomia, né? A gente vai comentar sobre isso. A pergunta é, pô, Leandro, você ainda tem 8 minutos de aula, por que você não fala logo sobre cordas vibrantes e ressonância? Porque cordas vibrantes e ressonância está relacionado com colunas de ar e tubos sonoros. Então, eu quero ver tudo isso junto, tá? E até um pouco além do que eu imaginava. Então, na aula de amanhã, a gente vai ver esse tópico 5, esse tópico 6 e o tópico 7. O que eu sugiro para vocês fazerem em casa hoje, tá? Eu sugiro que vocês façam um resumo dos slides que a gente viu até agora, de onda. Vocês podem ler todas as aulas de onda, parte 1, parte 2, parte 3, tá? Ondas sonoras. Eu já vou postar isso na plataforma hoje. E se vocês quiserem, vocês podem ir adiantando a leitura de cordas vibrantes e colunas de ar, e efeito Doppler também, tá? A gente vai fechar tudo isso no primeiro tempo da aula de amanhã e já vou liberar todos os exercícios para vocês fazerem. Não façam ainda os exercícios da apostila, porque tem coisa que a gente vai dar, tá bom? Alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa? Deixa eu salvar aqui. Então, pessoal, vejo vocês na oficina hoje, tá bom? Vou liberar vocês um pouco mais cedo, porque vai ficar mais prático para a gente ver tudo isso junto. Fica mais didático, tá bom? Tchau, tchau, gente. Vou encerrar a gravação aqui.